Deus, querido, pode sentar em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o pastor Paulo. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor teu Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Em nome de Jesus. Amém. O Marcos disse que eu estava tocando teclado, não olha? Ele teve um pesadelo também. Deus é bom, amém? Gente, vocês não sabem quanto eu fico feliz vendo o Marcos contando testemunho de que Deus fez na vida dele através de dízimos, de ofertas. Pastor, pode aumentar um pouquinho. Aumenta o som, por gentileza, do microfone. Eu sei que está baixo aqui. É a caixa aqui. A caixa aqui, né? Quando nós começamos a igreja, depois dos 3 anos de igreja, o Marcos chega aqui na igreja. Pastor, eu sou tecladista, eu sou o Fernandinho, né? Vocês eram o Beramal, sabe que ele está cantando hoje, né? Mas eu sou levita, cara, nem pode vir, que eu estou precisando de ser, cara. E uma situação tão difícil, amado. Ele estava vendendo a marmita do almoço para comprar da janta, né? E ele trouxe o teclado dele e tal, né? Com aquela boa vontade, né? E depois de algum tempo ele tocando, né? Estava sendo uma benção. E a gente maravilhado com aquele negócio, não sei se vocês lembram no começo, era só uma TV bem pequenininha, a gente tinha que ler ali dentro. E os velhinhos ficavam fazendo assim para ver se enxergavam a letra, né? E aí o Mike falou assim: ô pastor, é o seguinte, pastor, tocar o teclado e cantar sem ter uma caixa de retorno é muito ruim. Ele sabe que é ruim, né, gente? Não tem como a igreja comprar uma caixa de retorno, não. Ô meu filho, você me perdoa. Não tem, cara. Está sendo uma luta para pagar o lugar que você nem imagina o quanto, viu? Mas foi o seguinte: eu percebi que você não dizima na igreja. Quando você passar a dizimar, eu vou guardar aquilo que você dizimar, até nós conseguirmos comprar caixa de retorno. Gente, o Michael olhou assim, né? Acho que pensou assim: se não fosse tão velho, dava um pau nesse carro, né? Foi uma ofensa para ele naquele momento. Sabe o que aconteceu? Pegou o teclado dele, aí ficou um tempo lá fora, aí Jesus deu um corne lá fora, aí voltou, já tinha o teclado aqui, já tinha as caixinhas de retorno, né? Aí Deus abriu o coração dele. E nós somos testemunhas que Deus tem feito nessa família, amém? Então tá bom. Querido, eu queria orar pelos aniversariantes da semana. Nascimento, casamento, criancinha para apresentar o Senhor Jesus também, se você tiver. Pastor, eu tenho um bem, eu queria consagrar ele a Cristo. Você pode trazer, irmão. Isso não é misticismo não, isso é fé, amém? Traz tudo, arranca tudo, nós apresentamos tudo, né? Tudo foi atacado aqui. Cadê o esposo? Ô, minha esposa, como dizer, abençoado. Eu falei que eu ia semana, né? Tá na correria, pastor, mas eu vou. Mas vai vir, em nome de Jesus. E esse príncipe, qual que é o nome dele? Vitor Henrique. E esse moço aqui? Já foi apresentado a Jesus já? Já? Se quer ser apresentado, não? Se aniversário, olha só, daqui, você sabe que quando eu vou, tem que levar na casa do pastor, o pastor ungir por 30 dias, tá? Depois o pastor devolve, só as grades. Isso aí o que é? De quê? De casal, né? Não, de nascimento. Esse senhorzinho aqui, ó, andava fazendo andando de moto na rua, viu? Falei pra ele, a polícia vai pegar você, né? Isso aí, filho, você também? E essa moça aí, Maria? Vitória, né? Emanuel, Vitória e Emanuel. É muito menino. Eu glória a Deus, amém? Você pode ter tempo para nós orarmos, querido? Vitor Henrique. Estenda as mãos para cá. Abençoe esses queridos, irmão. Você, como pessoa de Deus, você tem um poder tremendo nos lábios, amém? Senhor Deus, em nome de Cristo, nós queremos abençoar cada pessoa que está aqui à frente. Declaramos o sangue de Jesus, Pai. Abençoamos essa criança, Vitor Henrique, consagramos ela, te apresentamos ela ao Senhor Deus, cancelamos tudo aquilo que é contrário à vida desse bebê e declaramos que ele vai viver muitos anos para a glória do teu santo nome. Tudo que ele fizer vai ter a bênção do Senhor, no nome de Jesus, mantenha longe dele tudo aquilo que intenta mal contra a vida desse bebê. Cancelamos o olho de agouro, olho gordo, em nome de Jesus. Tenha saúde e muita paz em nome de Cristo. Abençoamos a mãe dele, Pai. O Pai, crie ele na presença do Senhor. Abençoamos a tua filha que comprou um bem. Nós consagramos esse bem a ti pelo poder do nome do Senhor Jesus. Guarda, livre, Senhor, e seja com ela. Abençoamos a vida de Luiz, também da esposa Zeneide. Abençoamos a vida, Pai, de
Emanuele, em o nome de Jesus, Pai, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Tudo que é contrário a essas vezes, nós cancelamos, Deus, e que o Senhor dê vida longa, com muita saúde e paz, livre de todo laço de Satanás, em nome de Jesus. Abençoa a família deles, Pai, tudo que eles fizerem, que o Senhor traga a tua bênção, seja com eles, em nome de Jesus. Oramos, Pai, e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Não, vamos só ler dois versículos aqui, aí você sempre de uma vez por todas. Gente, eu contei a história do Michael aqui porque a igreja já contou aqui na igreja, tá? Então não é segredo. Então você vai achar que eu estou queimando o nosso levita aqui, isso não é verdade. Atos 4, versículo 36. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, quinto livro do Novo Testamento. Oi? Quando nós fomos comprar um teclado, falamos com o Michael, qual que é o modelo que você quer? Ele escolheu. Agora ele está falando que esse aqui só tem só 4 variantes, que é um que tem 12, né? 2 variantes e o bom é porque ele tem 4, né? Tá. Quem quiser dar um teclado, faça isso, fica à vontade. Tá aqui, aqui. Se você tem, não bota no pescoço, não vai. Atos 4:36, posso ler? Gente, nós percebemos a necessidade da igreja. Nós sabemos que precisa ter mais músico, né? Nós sabemos tudo isso, mas nós estamos orando a Deus para que Deus levante as pessoas. Não adianta trazer pessoas aqui que sabem cantar bem. Tem gente que canta maravilhosamente, mas tem que ser uma pessoa que seja de Deus, amém? Amém? Talvez você é essa pessoa que está aqui. Só que você tem que fazer alguma coisa, você não faz nada, não se expõe. Pastor, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero meter o dedo naquela guitarra. Fala comigo, amém? Amém? Passa o tempo, passa muito rápido. Atos 4:36, posso ler? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Pai Santo, pelo poder do nome de Jesus, que nós oramos ao Senhor, Pai. Peço luz, peço revelação, peço que o Espírito Santo se mova nesse ambiente e fale ao nosso coração. Senhor, aqui tem pessoas que estão cansadas da vida, cansadas da luta, fatigadas, exaustas. Tem pessoas aqui que estão a ponto de desistir da própria vida. Eu quero repreender esse Espírito pelo poder do nome e do Senhor Jesus. Deus não desiste de você, você não vai desistir em nome de Jesus. Eu declaro bênção, declaro o poder de Deus quebrando cadeias malignas nesse ambiente, em nome de Jesus. Cubra-nos com o teu sangue, Jesus. O nosso parente que não está aqui, cobre com o teu sangue, onde ele estiver, e guarde na tua presença, Senhor. O Espírito Santo fala no nosso coração, que essa palavra entre no coração de cada pessoa, como forma de ensinamento, Senhor, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor fizer dessa noite, seja para glória, honra e louvor do nome do Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar, amado. Nosso tema: quando o propósito é bom, mas a motivação é ruim. Pastor, tem jeito de o propósito ser bom e a motivação ser ruim? Tem. O cara quer ficar rico, isso é bom ou ruim? Se trabalhar de forma honesta. Mas se a motivação dele for mexer com o trem errado, vai ser ruim, certo? Amém?
Só para você abrir a mente. Nosso tema, como o propósito é bom, mas a motivação é ruim. Mas primeiro eu quero explicar para você o porquê que os irmãos daquele tempo estavam vendendo os bens e levando aos pés dos apóstolos. Para você entender, tá? Lá em Atos capítulo 2, versículo 44 ao 47, diz que os irmãos que haviam crido em Jesus tinham tudo em comum. Tudo em comum. Então não tinha falta, não tinha pobre nem rico, todo mundo tinha. E que eles vendiam as propriedades, versículo 45 do capítulo 2 de Atos, que eles vendiam as propriedades e repartiam, entregavam para os apóstolos. Olha, está aqui a minha oferta. Entregava e repartia. A ideia do comunismo nasceu nesse versículo. Um comunista louco leu isso diretamente e disse: que coisa linda! Um lugar onde todo mundo tem, uma utopia, um lugar onde todo mundo tem e ninguém tem falta de nada. Vamos pegar o dinheiro dos ricos, vamos repartir tudo entre os pobres e dar para os pobres. Aí alguém perguntou: e quando acabou o dinheiro? Quando nós dividimos de novo. A ideia parecia ali, não parecia? Aí um louco chamado Karl Marx criou a ideia do comunismo e Stalin reimplantou o comunismo, que matou bilhões de pessoas no mundo inteiro. Se você tem uma ideia comunista, socialista, você está mais ligado a Satanás do que o próprio Cristo. Porque onde o comunismo foi, onde ele foi implantado, ele gerou morte, desgraça e fome. Realmente tinha só para os altos da alta sociedade, os políticos, e para os militares que detinham o poder das armas. Vai em Cuba para você ver a pobreza que é lá. Papel higiênico é item de luxo lá, meu querido. Se você tem papel higiênico na sua casa, você tem um item de luxo que lá em Cuba pouquíssimas pessoas têm. O comunismo é maligno, é satânico. Não sei o que disseram para você. Um professor de história, seu idiota, falou que é bom, manda ele para lá. Eu vou fazer a vaquinha, professor, eu vou mandar a senhora para lá, ficar 3 anos lá para a senhora ver. Amém? Então, o começo da igreja, Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele ascende ao céu. Atos capítulo 1 diz isso. E aí Jesus começa a pregar a palavra de Deus. E no capítulo 2, Pedro ganha 3.000 almas de uma vez só. Depois ele ganha mais 2.000, 5.000 almas em questão de 10 dias. Vamos estar na unção, na graça e no poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8 diz isso, amado. Nenhuma palavra bonita, nenhum coach que fala para você no YouTube pode convencer você do que você tem que mudar. Mas Jesus, quando fala, ele te convence que você tem que mudar. Vivemos uma geração de pessoas presas na internet. Todo idiota que fala alguma coisa é algo lindo, é maravilhoso. Tem coisa boa de fato, eu concordo com você. Mas tem muita coisa maligna, perniciosa, demoníaca, que está sendo lançada sobre o povo que se diz de Deus. Muita bobeira que as pessoas têm dentro da cabeça, dentro da igreja, eles absorveram lá no YouTube, na pregação de alguém. E a gente vê dia após dia essas pessoas que pegam isso caindo, adultério, está com não sei o quê, e essas pessoas estão caindo, e as pessoas recebendo tudo. A Bíblia diz: julgar em todas as coisas e repreende o que é bom. Amém? Não creia naquilo que eu estou te falando, não checa na sua Bíblia, pelo amor de Deus. Amém? Não pode julgar. Pode, Jesus mandou você julgar. Você não pode julgar pessoas, mas as atitudes você pode sim e deve. Amém? Amém? Você está aqui ainda? Então, no começo da igreja, eles vendiam as propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos, porque na cabeça deles, Jesus estava para vir em qualquer momento. Tanto é que Paulo diz assim: quando Jesus vier das nuvens, nós, os vivos, vamos subir para encontrar com ele. Paulo acreditava que Jesus viria buscar a igreja ainda nos dias dele. Mas Jesus nunca disse quando que ele ia vir, amado. Tem uns profetas idiotas que já marcaram algumas vezes a vida de Jesus, mas ele nunca disse, certo? Amém? E aí, eles acreditavam: Jesus pode vir em qualquer momento. Para que nós queremos sítio, chácara, casa, dor, né? Vamos vender, vamos, né? Então assim, era o pensamento deles. Hoje você não tem que fazer isso. Às vezes para entregar uma oferta da igreja é uma luta, muito menos vender aquilo que é seu. A não ser que Deus fale com você, amém? Mas ninguém pode convencer de nada disso. Eu trago a chave do apartamento, da casa, gente, isso é coisa de louco. Eu não levaria, a não ser que Deus falasse comigo, amém? Amém? Tem pessoas que entregam carro. Um entregou um carro com 12 anos de IPVA vencido para o pastor, mas com o louco da vida. Assim não quer não, né? Espertão, né? Tem assim, amado, amém? Mas vamos entender aqui. Então, já para você entender o que eles estavam vendendo e entregando, você não tem obrigação de fazer isso hoje, não precisa fazer, amém? Diz que, Atos 4, 36 e 37, diz que havia um homem chamado José, e eles trocaram o nome dele para Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou filho de profecia. Trocou o nome daquele homem. Ele era um levita, amém? Levita era de onde? Alguém sabe? Da tribo de Levi. Você sabe que a nação de Israel era composta por 12 tribos? Você lembra disso?
Qual que é o nome delas, pastor? Levi, Rubem, Simeão, Levi já falei, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon, José, que foi dividido em minha tribo de Efraim e minha tribo de Manassés e Benjamim. Eram as 12 tribos da nação de Israel. A tribo de Levi, amado, ela foi escolhida por Deus para servir a Deus no templo. Os sacerdotes, os levitas, aqueles que cantavam, que estavam na porta, que serviam, né? Eles foram escolhidos por Deus. Todos tinham direito à terra, menos a tribo de Levi. Lá em Deuteronômio 18, versículo 1 ao 5, Deus diz que eles não teriam terra na nação de Israel. O papel deles era servir a Deus no templo. Eles não podiam se dedicar a cuidar a mexer com boi, com ovelha. Não, o negócio deles está servindo no templo. Pastor, esse povo, como fazer para comer? Números 18, 26, Deus diz que os dízimos deveriam ser entregues a eles. Já que eles não vão ter terra, vocês entregam o dízimo para que eles tenham como sobreviver. Certo? Certo também? A pessoa que questiona dízimo devia voltar lá atrás e começar a ler a Bíblia, do comecinho para cá. E aí, então ele era um levita, certo? Aqui diz. Sim ou não, amados? No Atos 4, 36, diz que ele era levita. Se ele era um levita, de acordo com a lei de Moisés, ele não podia ter terra. Mas ele vendeu um campo. Ele tinha terra, não tinha? Mas a lei de Moisés diz que ele não podia ter terra. Por que ele tinha terra? A Bíblia não explica, mas eu gostaria de saber isso no coração, porque Deus vai falar alguma coisa com você hoje, amém? Levita não podia ter terra porque Barnabé tinha. Não sabemos, mas vamos deixar Deus falar conosco. Mas ele decidiu abrir mão daquilo que não era para ser dele. Ele decidiu abrir mão daquilo que não era para ser dele. Era dele, mas Deus não queria que fosse dele. Ele decidiu abrir mão. Padrão bíblico, amado, de Deus, é sempre quando alguém tem um encontro com Jesus, ele passa a abrir mão daquilo que não é dele. Sabia disso? Se vê uma mulher que hoje ela estiver sendo amante de um homem na rua aí, ela sai entrega o coração para Jesus hoje, ela sai na porta assim, amanhã, hoje eu termino com esse relacionamento, porque aquele homem não é dele. Se ela for uma pessoa que teve experiência com Jesus, o padrão é, toda pessoa que tem encontro com Jesus, ele abre mão daquilo que não lhe pertence. Lucas capítulo 18, capítulo 19, no versículo 9 e 8, alguns versículos antes, Jesus estava passando lá em cidade chamada... Vai colocar o boom aqui para frente. Conforme eu estou falando, vocês vão passando. Jericó. E um homem que era pequenininho, baixinho, devia ser da minha altura, da sua. E ele queria ver Jesus. Uma multidão estava em cima e não via. Ele correu na frente e subiu no pé de figueira. Quem que era esse homem? Zaqueu. Né? Zaqueu, amém? Vocês lembram disso? O pastor uma vez pregando, né? Ele se empolgou lá. E... qual que era o personagem? Vai que eu não lembro? Que subiu no gás aqui, ó. Lázaro. E ele está pregando lá. Então, irmãos, aleluia! Jesus estava vindo e Lázaro não conseguia ver Jesus. Então Lázaro correu na frente e subiu no pé de figueira para ver Jesus. Aí o presbítero lá puxou o pé dele. Pastor, pelo amor de Deus, não foi Lázaro não, foi Zaqueu, pastor. Então, irmãos, e aí, o que aconteceu? Veio Zaqueu e disse para Lázaro, desce daí porque esse lugar é meu. Tem gente que ajeita tudo, mano. Amém? Não sei se não é assim, não. Então, Zaqueu, ele quer ver Jesus. Jesus vem, ninguém disse o nome, mas Jesus sabia o nome. Zaqueu, desce depressa que hoje convém ficar na sua casa. Então, as pessoas ficaram muito bravas com Jesus, porque ele era cobrador de imposto, ladrão, bandido, e Jesus foi ficar na casa do cara. Lá, ele disse assim, Jesus, eu tomo uma decisão, Senhor. Se eu roubei, eu divido a metade da minha fortuna, que não era lícita, com os pobres. E se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes tanto. Jesus disse que é para ele, esse também é filho de Abraão, porque hoje ele deu salvação nesta casa. O padrão de Deus é quando você tem experiência com ele, você abre mão daquilo que não te pertence, amém? Mas muitas pessoas estão em cargos, em empregos, e até famílias que não lhes pertencem. Tem tanta fraude nesse mundo, mano. É fraude em concurso. Hoje acho que está menos, né? Mas antigamente as pessoas compravam prova, entravam com o dispositivo ponto no vídeo. Hoje acho que caiu muito isso, porque o pessoal está em cima. Tem gente que compra vestibular, tem gente que compra prova lá na faculdade. Imagina, você deixaria sua mãe passar pelo mão de um médico que comprou tudo lá? Deixaria? Não, né? Tadinha da velha, gente, não deixa não.
Tem gente que paga tudo, amado. O mundo está cheio de pessoas assim, desonestas. Eu tenho falado nessa igreja, se você é uma pessoa de verdade, você tem que ter vergonha na cara e sair fora de corrupção, de desonestidade. Deus não habita onde tem gente desonesta, malandra, trambiqueira, não cega. Deus não passa nem perto de uma pessoa dessa. Nós somos de Deus. Muitos de nós temos problemas para ser resolvido, mas nós vamos resolver na luz, na honestidade. Amém? As igrejas estão cheias de gente picareta, mas que compra e não paga, pastor desonesto que leva a cidade inteira. Uma vez um empresário me chamou para poder ir lá na casa dele, eu fui. Esse cara queria escutar uma palavra de Deus, receber oração, começou a falar, pastor, você sabe que o fulano aqui é um não serve, que deve lá na minha empresa me paga, o outro lá. Eu falei assim, eu olhei para a cara daquele, eu falei assim, e eu devo quanto você, cara? Ele olhou para mim, o senhor deve dar não. Eu falei assim, então guarda os seus argumentos para quem deve ser. Eu pensei que eu vim aqui para nós compartilhar a palavra de Deus, você está, né? Ah, pastor, então foi mal. Porcaria, gente, pouca vergonha. Ô, gente, quer dizer que se um cara vagabundo que trai a mulher lá no céu, onde todo homem é vagabundo? Pode ter, mas eu e você não somos, amém? O mundo está assim, bota todo mundo na mesma régua. E se você não falar, epa, para aí, nego tripudia em cima de você. Tudo bem? Muitos vêm para Cristo e trazem também aquilo que não lhes pertence e acham que Deus vai abençoar. Pastor, o senhor ora pelo meu casamento, eu vou orar, eu vou me informar antes. Aquela pessoa tirou o esposo ou a mulher de um outro casamento, amado. Deus não vai abençoar um trem desse. Jeremias, capítulo 17, versículo 11. Como a perdiz que choca os ovos que não pousa, assim aquele que ajunta riquezas, mas não de forma reta, honesta. Amém? Como perdiz, porque ele vai perder essas riquezas dele. Lá em Abacuque capítulo 2, versículo 9 e 11, diz assim, Abacuque 2, 9 e 11, e 11, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr no lugar alto do seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. 11, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Você imagina? A pessoa construiu uma casa, mas não pagou o material de construção. Você acha que essa casa tem bênção de Deus? Tem bênção se ele for lá. Olha, eu não pude pagar, mas eu quero resolver, eu quero renegociar, eu quero que você me entenda, que não quer, né? Aí sim, aí está na luz, também. Problema todo mundo passa, mano. Gordo, magro, bonito, feio, né? Agora, o cristão tem que ser íntegro. O cristão tem que ser pessoa de Deus, amém? Eu vou contar aqui uma história de uma mulher chamada Catherine Kuhlman, uma pregadora lá dos Estados Unidos. Se você quiser pesquisar depois, a mulher se chegava tanto que parecia um esqueleto em cima da que estavam pregando. Mas Deus usava aquela mulher de forma tão gloriosa, mano. Pessoas chegavam, né, na maca, com oxigênio, em coma, ela orava e a pessoa voltava à vida. Os médicos iam para os cultos para ver depois se aquele trem era algo assim verdadeiro mesmo. A mulher poderosamente usada por Deus. Mas a vida dela nem sempre foi assim. Quando ela era mais jovem, ela se apaixonou por um homem casado, e ele divorciou da mulher dele, e os dois se casaram. E ela tinha muito desejo de Deus usando a vida dela. E eles andaram nos Estados Unidos pregando, que algumas pessoas até aceitaram Jesus, mas Deus não fazia milagre. Um dia ela olhando e disse assim, Deus, eu queria tanto seu instrumento de bênção, Senhor, por que o Senhor me usa? Não me usa. E diz ela que Deus diz, porque você está com um marido que não é seu. E disse que ela amava, que ela achou nada. Ela dizia que ele era o patrão dela, era o meu patrão. Você sabe que quando a mulher é chonada, ela é mesmo, né? Ela não finge, né? E aquela mulher era chonada naquele homem, parecendo a sua esposa com você. Amém. Amém, gente? Amém. De madrugada, glória a Deus aí, irmão. Fala nem estranho, amém? E aí Deus falou para ela assim, você está com o marido que não é seu. Falou, mas Deus, o que eu faço? Isso que Deus não falou nada para ela. Porque aquilo que nós sabemos que eles fazer, Deus não vai falar para nós, irmão. Não pega esse fio que você vai morrer, se você sabe que o trem da chove. Sim ou não? Deus tem mais coisa para fazer, querido. E aí, ela entendeu. Ela chamou o marido para conversar e falou assim, eu amo muito você, você é o homem que eu mais amo nesse mundo, mas Deus disse que você não é meu, eu quero me separar de você. E aí, ele não queria se separar, eu gostava muito dela também, e se separou. Depois ela nunca mais casou, mas começou a pregar a palavra de Deus. E depois você guarda esse nome, Catherine Kuhlman. Gente, é cada milagre extraordinário.
Tem gente que a vida dele não flui porque ele está com coisas que não lhe pertencem, amém? E está disposto a abrir mão daquilo que não é teu. Você está disposto, amado? Se Deus falar, ó, essa TV você não pagou, vai lá e entrega para ela, vai lá e entrega quem você comprou esse tempo. Você conseguiria? O celular que pagou 2 parcelas, tem 8 que não pagou, você conseguiria entregar ele de volta lá? Tem coisas que nós temos conosco que não é nosso, amado. Tem muita gente que no tempo que tinha CD, disco de vinil, fita cassete, CD, as pessoas pegavam e não devolviam. Isso é uma maldição dentro da casa da pessoa. Livro nem empresta mais, porque os crentes ficam aí, que pega e não devolve. Eu emprestei um livro meu do T.L. Osborne, Curar Enfermos, Expulsar Demônio. Um livrão dessa pessoa, você é um manual para você aprender a fazer o trem. Nunca me devolveu, querido? Mas pilantragem, a pessoa deve carregar uma maldição na vida dela, sim ou não? Muitos criticam o jovem rico. Lembra que ele viu um jovem? Jesus, o que eu tenho que fazer para ser, né? E Jesus olhou para aquele jovem, o amou, e disse: se você sabe quais são os mandamentos, ele citou todos para Jesus. Uma coisa que falta, você vendo o que era? Vai ver de tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue e terás a riqueza do céu. Ele ficou triste, saiu de perto de Jesus, entristecido, e Cristo falou assim: como difícil é entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no céu. É difícil, mas entra, amém? Qual que é o problema daquele jovem? Ele não quis abrir mão daquilo que era dele, amém? Mas tem muita gente que não quer abrir mão nem daquilo que não lhe pertence. Você está entendendo aqui o meu raciocínio? Amém. Barnabé abriu mão de um terreno. Talvez aquele pedaço de terra o impediria de servir a Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 1: mesmo que a intenção seja boa, mas se a motivação estiver errada, problemas vão surgir em qualquer lugar. Atos 5:1: depois que Barnabé ofertou aquele valor no altar do Senhor, um casal da igreja também propôs o mesmo. Ei, olha só que legal, Barnabé está entregando um terreno, e os apóstolos até mudaram o nome dele para Barnabé, filho de exortação. Que coisa bacana, né? Amor, vamos fazer isso? Vamos. Devia ser pessoas de posse, amado. Ninguém é bom de uma só da casa que ele vive, né? Então, assim, ninguém pediu para eles fazerem nada. Foi que Pedro falou assim: você conservando o teu poder não é seu? E se você vender no que exerce da palavra, você podia ter feito, que é seu? Por que você tentou no coração mentir contra Deus, né? Então ninguém mandou eles fazer nada. Foi decisão deles, propósito, voto que eles fizeram com Deus. Talvez acharam que seria um bonito fazer aquilo. Nós não sabemos de certo que a Bíblia não explica. Então não é bom ficar especulando muito. Mas vou te dar um conselho: não faça nada na emoção, nem se case na emoção, não diga sim para casar na emoção, não faça nada na emoção, você vai se arrepender, muito. Não faça nada quando você estiver muito alegre. Vai para casa, espere uns 2 dias para dar resposta, amém? E nesses 2 dias você ora e busca a Deus. Deus, eu preciso dar uma resposta, Senhor, me ajuda, amém? Não fale nada que você não tenha convicção absoluta que vem de Deus para a tua vida. Mas às vezes a gente tem que falar não para pessoas. Tem um homem que está aqui, eu acho que ele está aqui, cadê ele? Eu não sei, acho que ele está aqui não, hoje não, mas o filho dele está. Me chamou bem lá na casa dele. Tá, eu já vi o nome, né? É que é todo mundo preto aqui, às vezes fica bem confuso, sabe? Aí, preto que eu falo, é da nossa cor, sabe? Moreninho, né? Encardidinho, é um povo brasileiro, é lindo, amém? Amém? Então tá bom. Sofre menos no sol, né? Gente, eu amo a minha coisa. Se eu fosse mais escurinho, seria melhor. Eu que a minha mulher gosta dela, mais preto, né? Só de mim, tá? Amém? Aleluia. E aí, ele me chama na casa dele: pastor, você pode vir aqui em casa? Eu posso. E você é uma pessoa bacana, gente. Cheguei lá e falei assim: pastor, é o seguinte, eu queria doar uma van para a igreja. Gente, qual pastor que não quer, né? Um meio de transporte com as irmãos para lá e para cá? Falei: meu filho, deixa eu doar uma van para a igreja. A irmã dele, eu não sei se está aqui hoje, ela chegou e ficou na porta sem escorada. Porque na mente dela, talvez seja quem vê, o pastor pular em cima do irmão para tomar a van dele. E eu falei: meu filho, eu agradeço a sua atitude, é muito nova, sabe? Mas eu creio que não é o momento ainda. Como assim, pastor? Você está construindo a casa porque você vai casar, você está construindo um mercadinho com a sua irmã. Então assim, faz tudo isso primeiro. Depois de fazer tudo isso, e se não tiver no coração, você pode doar a van que a igreja aceita.
Ele ficou bem chateado, porque não entendeu, né? Mas eu saí daquele lugar com a alma tranquila. Uns anos depois, a irmã dele veio para servir a Deus, está aqui conosco, não só a irmã, mas a filha também. Nós batizamos ela no último batismo, irmã. Amém? Amém? Nada que você venha ter pode dizer, mas foi que me pegou desprevenido, me pegou com o emocional confuso. Não. Vamos ser da luz, amém? Versículo 1 e 2: o casal estava de acordo para vender, de acordo para entregar o valor aos apóstolos, mas no caminho entre a casa deles e a igreja, entraram em acordo de novo para reter parte do valor do terreno. Querido, ou seja, eles arrependeram-se do propósito, fizeram um voto e não cumpriram. Será que foi só eles que já fizeram um voto e não cumpriram? Atos capítulo 5, versículo 4 e 5, se puder colocar aqui. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Amém? Deus está falando que você pode fazer. Você pode ter experiência com Ele. Mas quando você fizer, você procura um jeito de cumprir. Muitas pessoas na hora do aperto, da angústia, ele faz voto com Deus. Deus, se eu vender aquela propriedade, eu vou fazer isso. Se eu fazer aquilo e eles não cumprem, irmão, isso torna uma maldição tão grande na vida da pessoa que a pessoa não prospera de jeito nenhum. A vida é igual a uma tartaruga com câimbra, sabe? Não anda. O bicho anda devagar, né? Com câimbra então, né? Uma tartaruga com câimbra com duas boletinhas, vai ficar mais devagar ainda. A vida da pessoa vira aquilo ali. Pastor, tem como resolver? Tem, depois você fala comigo. Tem que ter um arrependimento, uma confissão diante de Deus. E nunca mais fazer uma tendência, nem qualquer coisa é tua, mãe. Até você dar destino a ela com a sua boca. Ou até Deus falar o teu coração para fazer algo com ela. Amém? Esse relógio aqui é meu. Até que eu diga que eu vou dar ele para você, ele já não é mais meu. Para Deus. Ou que Deus diga para me dar ele para outra pessoa. Ele não é mais meu. Se eu insistir em ficar com ele, vai ser prejuízo para a minha vida. Não obedecer a Deus é prejuízo certo. Nada que Deus te diz para entregar, para quem quer que seja, ficará na tua mão. Provérbios 11, 24, da parte B, diz assim: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. O que é reter mais do que é justo, amado? O que é reter algo com injustiça? É a pessoa tentar administrar algo que não lhe pertence mais. Você sabia que tem gente que entrega aqui o valor aqui, mas ele quer administrar? Ele quer dizer para onde que vai. Você sabe quais são as necessidades? Não, você não pode dizer para onde vai. Sim ou não? Nessa igreja tem um jovem que está presente aqui hoje. Eu digo isso, porque tem muita gente que tem Satanás no couro. Você está falando um testemunho de verdade, que você vivenciou, que você até, né? Como pessoa diz, é mentira do pastor, pastorzinho que mente, mas nem pisca para mentir, né? Então esse jovem está aqui na igreja hoje. Se você quiser falar com ele depois do culto, você fala comigo, como você falar com ele. Esse jovem, uns 3, 4 meses, ele dizimou na igreja. E no mês passado ele mandou mensagem: pastor, paguei as contas tudo, pastor, e ó, o dia foi embora, esse mês eu não vou conseguir dizimar. Eu falei: fique em paz, meu filho, que ele não vai ser eu que vou obrigar ninguém não, né? Esse é a pessoa e Deus. Fica em paz. Uma semana depois, roubaram a moto dele. Eu estou vendo os pais colocando os status, roubou, e comecei a orar, sabe? Coloquei no meu status também e comecei a orar. E aqui nós temos uma polícia que trabalha com a gente. A polícia trouxe, recuperou a moto dele e mais um ainda, né? Ele voltou com a motoquinha dele, está todo faceiro. Acho que quando a moto foi embora, ele falou assim: nunca mais eu caso agora, né? E aí, passou uma semana depois, ele mandou comprovante: pastor, o meu dízimo. Aí eu disse assim: devolve não, vai. E ele quer, né? Ele entendeu alguma coisa lá. Eu não estou falando para você ficar com medo, não, mas para ele talvez foi uma lição, amém? Amém? Você está vindo? Ele está aqui, solteiro, bonito, querendo casar, né? Depois dessa, ele vai casar mais rápido ainda, né? Amado, não prometo nada para ninguém e nem para Deus, mas se você prometeu, você tem que cumprir. Tudo bem? Não prometo nada para ninguém e nem para Deus, mas se você prometeu, você tem que cumprir. Muitos até dizem que são fiéis a Deus, mas fazem do jeito deles. Sabe disso? Você sabia que ser fiel com um salário de R$ 1.500, R$ 2.000 não é tão difícil? Que tem muita gente aqui que dizima e são pessoas honestas com Deus e todo mês está lá, mas não são fáceis para eles não, mas eles fazem. Agora você acha que é fácil uma pessoa dizimar de um sítio de 30 alqueires que ele fez a venda lá? Chegar na igreja dele, pode ser qualquer igreja, né? Pode ser pastor, bispo, ancião.
Vim aqui porque eu vendi o meu sítio de 30 alqueires, esse de 3 alqueires eu quero entregar de acordo com o que diz a palavra de Deus. O diácono Michael leu aqui Provérbios 3,9, diz que honra o Senhor com os teus bens e com toda. Não é com algumas, amado. Com todo o quê? Coloca aqui, 3,9. Já? Isso está rápido, hein? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual que é a tua renda? Você acha que essa pessoa que era, antes de prosperar, era fiel no salário de R$1.500? Agora Deus prosperou ele. Ele tem um sítio de 30 alqueires, ele tem 500 bois. Você acha que essa pessoa vai vir e vai entregar 3 alqueires de dízimo e vai entregar 50 bois de dízimo? Um ou outro sim, mas 99% daqueles que foram fiéis no salário mínimo não fazem isso. Por quê? Porque eles fazem do jeito deles. Porque no fundo tem o mesmo espírito que tinha Ananias e Safira. Tem uma igreja aqui na cidade, né? Uma muito tradicional. Tem uma pessoa que é pai de uma pessoa que é dessa igreja lá. E essa igreja, uns anos atrás, essa igreja ficou muito tempo aqui na cidade sem crescer. E uns 5, 6 anos atrás, uma pessoa que era de lá fez a venda num sítio e foi lá e entregou o dízimo para o pastor lá. Veja, o pastor construiu uma estrutura de salas de crianças de 2 andares, cozinha, coisa mais linda do mundo. Aí eu não sei quem é essa pessoa, mas mesmo que ninguém lembre dessa pessoa daqui a 10 anos, se Jesus não voltar daqui a 6, 10 anos, esse monumento, esse memorial está diante de Deus, amém? Aleluia. Mas você quer todo mundo que faz isso? Não, porque lá no fundo tem Ananias e Safira dizendo: não faça. Tudo que Deus falar com você insistir, não fica na tua mão. Eu vi isso por experiência própria, amado. Versículo 3 e 4. Como que o diabo encheu o coração daquele casal? Porque Pedro disse: por que você deixou o diabo encher o teu coração? Versículo 3 e 4, por favor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E quem que pediu cedo? E vendido estaria no teu poder? Como pois aceitar no coração esse desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus? O que é desígnio, querido? Você sabe o que é desígnio? Já vou falar para você. Vamos lá. Como que o diabo encheu o coração daquele casal? Primeiro, com questionamento. Será que vão aplicar bem o que nós vamos entregar lá na igreja? Será que Pedro não vai meter a mão, não? Porque aquele Pedrão é meio esquisito, hein? Aquele Pedrão, né? Cortou a orelha de Malco, né? O cara cortou a orelha da pessoa e faz qualquer coisa, né? Isso é uma hipótese. Segundo, eles começaram a fazer contas. Rapaz, mas é muito dinheiro, nós vendemos o sítio lá, vamos dar entregar tudo, lá é muito dinheiro. Você sabia que as pessoas fazem conta depois que o dinheiro está na mão, mas não antes? A pessoa chega e tem uma causa na justiça de 300 mil reais. Ele chega e faz um monte de projeto. Ai meu Deus, se esse dinheiro eu vou fazer a reforma na casa da mamãe. Casa é tão velhinha, caiu uns pedaços, vou reformar, vou pintar, vou colocar os móveis para a velhinha, porque ela merece, né? Não pode mais comigo, por mim, é guerreiro e tal, né? Faz um monte de projeto, não faz? Aí sai os 300 mil. Mas o advogado já vai. É como que é? Vocês fazem direito? É 30%? Hã? 3 vezes 3, o que é? De 300, 30% vai dar o quê? 90 mil? Hã? Não, 300 mil e 30%, 3 vezes é 9. 90 mil? Gente, eu vou ser advogado. Brincadeira. 90 pau. Já caiu para 210, não já? E a pessoa, quando tem um dinheiro para receber, ele sabe que vai ser, que já venceu em todas as instâncias, ele começa a fazer conta. É televisão não sei quantas polegadas, é não sei o que, né? É comprar motoquinha para o meu filho. Aí já tem um monte de conta para pagar. Sim ou não? Aí começa a fazer conta. Você sabe uma coisa? Não vai dar para reformar a casa da mamãe, não. Também tem um monte de irmão que só eu tenho que fazer isso, né? Ó, sabe uma coisa? Reformar e gastar uns 40 mil, e vai me fazer uma falta doida. Eu vou dar um sofá novo para a velhinha e uma televisão, ela vai ficar muito contente, viu? E a velhinha fica, porque é inocente, porque é boazinha, porque não tem, né? Ela não sabe o propósito que a pessoa fez, mas Deus escutou o dia que a pessoa falou, e disse: o dia que meu dinheiro saiu, os meus 300 mil, eu vou reformar a casa de mamãe. Você está querendo? Amado, quando a minha mãe veio morar comigo, ela me emprestou parte do dinheiro de uma casa que ela tinha. E quando ela voltou, que eu constituí família, ela voltou para Paraná, nós fomos ajudar ela a construir a casa dela. E eu só aquietei o meu coração depois que dentro de mim que eu soube que tudo que ela tinha entregado para mim, eu já tinha devolvido na construção da casa dela. Tudo bem?
Você está aqui ainda? Então tá, questionamento, começou a fazer conta e o diabo convenceu a pessoa a mentir. Ou seja, não cumpra o propósito que vocês fizeram. O casal assentou no coração um desígnio. O que é desígnio? Ideia de realizar algo, intenção ou propósito. Isso é um desígnio. Ananias e Safira tentaram mentir para Deus. Ou seja, esse casal tinha um amor no coração e não era um amor por Deus. Que amor era esse, pastor? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências, muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Uma mulher se prostitui por quê? Por causa do dinheiro. O político rouba por quê? Por causa do dinheiro. As pessoas mentem e fazem coisa errada por quê? Por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Certo, né? Pessoas que eram da fé, se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. Ter dinheiro é uma bênção, mano. Com dinheiro você dá uma vida melhor para os seus filhos, para a sua esposa, né? Você tem um padrão de vida melhor. Se precisar de saúde, vai ter uma saúde com mais qualidade, sim ou não? Mas você não pode ter amor, né? Ele pode ser o seu dono, você que tem que ser o dono dele, certo também? Não prometa ou proponha nada para Deus. E se fizer, cumpra em nome de Jesus. Não prometa nada para pessoa nenhuma, mas se prometer, cumpra em nome de Jesus. Cara, você assinou no cartório lá que você estava casando com essa mulher, com esse homem? Alguém obrigou você a ir lá? Colocou uma 12 no seu rim e falou: você vai desgraçar, senão eu te dou um ano. Sim ou não? Fez isso? Hã? Fez, Claudemir? Essa mulher brava que você tem aí, né? Fez? Você viu o que fiz, não foi? Então cumpra aquilo que você assinou lá. Você vai constituindo um vínculo com aquela pessoa. Se você disse alguma vez diante de um padre, de um pastor, que você disse sim para uma pessoa que ia estar com ela até o fim da vida, seja homem e mulher, e cumpra o que você falou. Amém? Ah, pastor, mas a mulher engordou também depois do 8 filhos, você acha que não engorda não? Ah, pastor, mas vamos que está aqui virou uma máquina de lavar. Também outra comida que você empurra nesse homem, ele tem que engordar. Viu, Ana Paula? E você que está andando assim, ó, também né? É socando comida o tempo inteiro, o bicho vai engordar, né? Ah, pastor, mas a mulher é esquisita, mas você acha que tem alguma mulher que não é, meu querido? Né? Sem falar mal das mulheres, falando de temperamento, né? Toda mulher quando a grana soma, ela vira um satanás. Quando você está cheio da grana, você é o amorzão da vida dela. Um homem lindo, maravilhoso, gostoso, hein? O bolsão está ótimo. Passa pela prova para você ver. Toda mulher tem TPM, tá, gente? Esse negócio dessas ilusões do namorado, você só vê a mulher linda, maravilhosa, mulher fica com redela, não penteia o cabelo de manhã, sabe? É um mau humor. Depois que você casa, você descobre, certo? Mas já que você disse sim, é sim. Não tem meio termo, querido. Só até quando que diz lá? Se você quer separar do seu marido, do seu esposo, eu vou orar para você morrer daqui a pouquinho aqui. Então, está acabando tudo, vou orar para você morrer. Amém? Aí, assim você pode sair, certo? Tudo bem? Amado, casais irresponsáveis, por qualquer coisa, eles querem largar, querem separar. Aí os filhos ficam enrodados, expostos a ter ser vítimas de pedófilos. Uma pessoa mandou hoje para mim no zap, disse que uma pessoa de idade abusou de uma criancinha, mano. Isso é coisa de louco. Mas se você for pesquisar, tem pais irresponsáveis por trás de toda essa dor. Qualquer coisinha, vamos separar. E então o bichinho rodado lá. Tenha temor a Deus, amém? Faz esse casamento dar certo em nome de Jesus. Mateus 5:37 diz: Cristo falou sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do. Não tem meio termo, amado. É 8 ou então 80. Salmos 15:4 na parte B. Diz assim: uma das qualidades que eu vai olhar no céu um dia. Ele diz que essa pessoa tem palavra, que ela jura com dano, mas ela não volta atrás, ela não se retrata. Está aqui. Ele pode sentir dano próprio, mas ele não muda a palavra dele. Amém? Porque como que é bom estar casado com alguém que tem palavra. Amém? A pessoa que você casou com ele, com ela, tem palavra.
embora, né? Embora para onde? Vamos fazer isso dar certo, vamos fazer isso irresponsável, moleque, e vamos fazer o que dar certo. Deus é conosco, amém? Pastor, o amor acabou. Mentira! 1 Coríntios 13:8 diz que o amor jamais acaba a vergonha na cara. Isso acaba muito rápido, mas a vontade, né, o amor não acaba. Se você teve um sentimento por alguém, continua lá. É só começar a tratar ele que ele aparece. Amém? Trata bem o teu marido para você ver, você não quer apaixonadão por você. Trata bem a sua esposa para você ver, se ela não fica apaixonada por você. Só trata mal, resposta ruim, chute, coice. Aí a pessoa vai se afastando, sim ou não? Amém? Amém? Você está aqui? Amém. Se você entregou sua vida para Jesus, querido, não queira ela de volta, porque o diabo vai querer ela para ele. Toda pessoa que crê em Cristo devia fazer essa oração e nunca cometer o erro de Ananias e Safiras. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa devia ser a minha oração todo dia. Me conhece, prova o meu coração. Gente, nosso coração é ruim demais, o meu e o seu, amém? Deus procura famílias, homens e mulheres que tenham compromisso com Ele, amor por Ele e temor para com que Ele nos orientar a fazer com aquilo que achamos que é nosso. Aquilo que Ele nos deu, Ele não se arrepende, não toma de volta, amém? Por quê, pastor? A vida eterna. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Aquilo que Ele deu para você, Ele não toma de volta de você. Você vai até perder, mas Ele mesmo não toma de você. Salvação é um dom, e Ele não se arrepende de nos ter salvado, amém? Querido, eu falo muito de casais aqui, porque a gente falando tanto, orando tanto, e aconselhando tanto, há tanto problema que você nem imagina. Então, se você está no casamento, faz o que está certo. Pastor, mas a mulher está doida, o marido que me largou e está com outra. O marido é seu, é dela, é meu, então luta. Pastor, aí se não for de Deus, Deus vai falar com você, mas tem que Ele fale, vamos lutar para ter essa família de volta, amado. Um rapaz, uma vez trouxe um irmão que era de outra igreja, morava lá nas casinhas. Falou: pastor, eu choro pela minha irmã aqui, que ela está com problema de família. Aí eu comecei a conversar com a mulher com amargura no coração. Disse que o marido dela tinha largado ela para ficar com jacaré de câmbio. Você notou que quase sempre um homem larga uma mulher bonita para ficar com um tribufu da Amazônia? Aquela múmia, notou já? Sim, amado, né? Raramente você deu um homem largando a mulher para ficar com maconha, sempre fica com cambão lá, né? Mas aí tá, ela falando, né? E eu disse: minha filha, se vocês se amavam tanto assim, o amor não acabou, aconteceu alguma coisa, e se o cara amou você, não vou te elogiar não, mas pelo que você está me falando, você dá 10 nesse trem feio aí, né? Tem alguma coisa que não está certo, né? Justo, é óbvio, né? Tem algo que está errado, e a mulher nervosa com o marido, porque tinha trocado dela, tinha traído ela. Falei: tem uma obra maligna feita aí. Qualquer pessoa percebe isso. Quem pastor, o cara não tem vergonha mesmo? E tem dia, mas que a gente está orando mais, né, Jesus? A gente está com ousadia maior, né? Falei: você quer ver que tem mesmo? Eu vou mandar vir o bicho que está dentro, você aqui. Então, seu pai, em nome de Jesus, pô, mulher, Deus, né? Caiu da mulher. Eu vou matar! Eu tomei dela! Gente, vai vir um piseitão aqui que tem medo de ser vazado, não sabe? Tinha um que estava andando meio ruim assim, que ficou bom na hora. E aí, repreendi aquela entidade. E ela: o que foi acontecer, pessoal? Você falou que eu podia, o bicho que estava lá, veio aqui e falou que foi ele que levou o seu marido embora. Falei: agora esse homem vai acordar agora. Ele vai ver que o tribo que está lá, o bicho é feio mesmo. E vai voltar. Quando ele voltar, você não joga ele fora, não. Você puxa ele no pé de você e traz ele para Jesus. Você promete isso? Prometo, pastor. Isso estava lá nos braços do trem lá. Porque o cara, quando está enfeitiçado, ele anda com um trem feio, beijando na boca no meio da rua, né? Pastor, está dando moral, né? Meu Deus do céu, né? E aí esse cara acordou. Jesus, tu escreve a Maria, né? E voltou correndo para a mulher perdoou ele. Nunca mais veio na igreja, porque a gente só quer receber a bênção, né? Mas até quando eu fiquei sabendo, eles estavam juntos. Amém? Amém? Vocês estão cuidando com encantamento. Eu oro todos os dias por pessoas, não só dessa região, de pessoas de fora que estão encantadas. Se você está olhando muito para a foto de alguém no perfil do WhatsApp, na rede social, tem um encantamento demoníaco na sua vida, o diabo pegou você. Corre para Jesus para Ele te restaurar. Amém? Amém mesmo? Quando Deus te orientar, ou o teu coração quiser fazer algo por alguém, não questione, não deixe a avareza
fazer contas e nunca minta, e certamente Ele continuará a te abençoar. Amém. O caminho e a vida do cristão é ascendente. Cada dia mais luz de Deus vai estar sobre ti e sobre a tua família. Onde está essa Bíblia, pastor? Provérbios 4, versículo 18. Diz que o caminho do justo, o justo é aquele que crê em Jesus, amém? É como a luz da aurora, como os primeiros raios do sol, que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Se você levanta esse dia para trabalhar, 4 meses, 5 anos, você pode ver o nascer do sol. Quando é 7 horas, o sol já está claro, mas um dia perfeito é meio-dia, o sol está no meio do céu. Amém? O caminho do justo é ascendente. Seja justo, amém? Amém. Você pode cair perto de Deus. Glória a Deus. O dia que você entregou a vida para Jesus, Deus te fez uma pessoa bendita, abençoada. Não retroceda, continua. Efésios 1,6, se puder colocar aqui para mim, antes aqui, Efésios 1,6, diz que aquele que começou uma boa obra, Deus começou uma boa obra na sua vida, Ele há de completar. Aqui não diz o tempo que Ele vai demorar, se vai ser 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, mas diz que Ele vai completar essa boa obra. O que eu tenho que fazer e você tem que fazer é continuar andando, caminhando, servindo esse Deus, amando esse Cristo, glorificando o nome dEle, amém? É só isso, e deixa o resto que Ele vai organizar na tua vida. Tudo bem? Você está aqui? Dá uma glória a Deus então em nome de Jesus. Vamos cantar um pedacinho de hino para encerrar, está em cima da hora. Deus é bom e te ama, amém? Oh Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Dê a tua mão para Ele se você quiser. Aleluia! Eu vou correr atrás de Jesus, irmão! Eu vou ser você também! Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo fato de você estar aqui. A minha oração é que generosidade de Deus esteja na tua vida, no teu coração. Teus filhos cresçam sendo generosos, porque viu isso dentro de casa. Os filhos são avarentos porque os pais são muito avarentos. Os pais falam de dinheiro o dia inteiro dentro de casa, mas não falam de Jesus. Ensina o teu filho a ser generoso, a dividir o lanche dele com um coleguinha que não tem. Amém? Amém, irmão? Eu tenho ensinado isso para o meu filho. Se tem 3 doces, ele come os 3, mas não faça isso, deixa um. Alguém vai chegar e querer comer um docinho aqui também. Amém? Isso se aprende em casa, amado. Gostaria de orar pela tua vida. Você pode fechar os olhos. Amado, talvez você está aqui nesta noite, você diz, olha pastor, eu não tenho terra nem propriedade, Deus não está pedindo nada de você. Mas eu tenho algo que é mais precioso do que uma fazenda. Eu sei que para Deus é mais precioso do que uma fazenda, do que uma mina de diamante. Pastor, eu tenho minha vida para entregar para Jesus. Existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar sua vida para Jesus, mas não para o sistema religioso, para a igreja, é para Jesus Cristo. Você quer ter experiência com Ele? Tem alguém no nosso meio? Erga a mão assim, só para me ver tua mão. Alguém? Erga a mão bem alto, só para me ver você. O bebezinho que ergueu, glória a Deus, você é de Deus.
Mais alguém, além dessa criança linda aqui, que está entregando a vida para Jesus? A riqueza maior que Deus vê na terra é você. Nada que você tem, amado. O teu boi, o teu carro, isso é tudo lixo. No caixão que você vai entrar não tem gaveta para boi, nem carro, nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem dólar. É você que vai estar lá dentro, mas o teu espírito vai estar nos braços do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, você não pode falar que as coisas que eu tenho é lixo para Deus, né? Deus nunca vai medir ninguém pelos bens que Ele tem. Vai lá para o nosso coração. Amém? Deixa Deus mudar a sua vida, irmão. Tem muita avareza dentro de nós. Hoje vocês têm parentes aqui que estão passando uma dificuldade tão grande e nós não temos coragem de fazer nada para aquela pessoa. Depois ele questiona por que a igreja não dá cesta básica para todo mundo na cidade. Entregue a sua vida para Jesus, amém? Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, mas um dia, por algum motivo, porque eu escutei Ananias e Safira, eu desviei dos caminhos do Senhor. Eu gostaria de voltar hoje. Hoje é a sua oportunidade. Pastor, na verdade, eu gostaria tanto de fazer mais para Deus, mas tem algo na minha vida que não fui. Deus sabe que eu não tenho um coração de Ananias e Safira. Deus sabe que se eu pudesse, eu ajudaria pessoas, eu seria uma bênção na obra de Deus, mas tem algo que me amarra. Talvez seja um voto que você fez e que você não cumpriu. Eu quero dizer para você que tem perdão para você. Talvez não seja um voto, seja qualquer outra coisa, tem milagre para você nesta noite. Se você se enquadra em qualquer dessas três classes, você está entregando a vida para Jesus, você está voltando para Jesus, ou você acredita que tem algo que está limitando você na vida financeira, você quer fazer tanto mais que não consegue. Eu gostaria de pedir você para que viesse aqui, nós vamos orar pela tua vida rapidamente, que Deus pela tua vida. Corre para cá em nome de Jesus. Aumente o som, por favor. Aleluia. Oh Jesus. Oi, irmão, vem pra cá, Deus conhece o teu coração. Deus sabe que você não faz mais, que você não pode, Ele quer que você quiser morrer, Ele quiser fazer. Ele quer te abençoar, vem aqui, em nome de Jesus. Há uma unção de graça nessa noite, nesse mundo, para quebrar cadeias. Essa cadeia vai ser quebrada. Você é bendito do Senhor. Oh Deus, bendito seja. É aqui que você tem que ser bendito, amado. No céu você não precisa ser, não. É aqui que nós vamos ser. Lá você é filho de Deus. Será a voz de Deus. Onde você for, Deus é contigo. A bênção eterna te acompanha. A palavra do Senhor diz que tudo que você fizer, se você for vender ovo, você vai prosperar. Se você for vender queijo, você vai prosperar. Se for verdura, você vai prosperar. Aquilo que você fizer, a bênção do Senhor está na sua vida. Pastor, eu sou vendedor de loja. Você vai bater o recorde de venda com a bênção do Senhor. Pastor, eu sou mecânico, muda de profissão, porque meu carro não leva mais que sei lá. O meu não vai quebrar, não, não tem jeito. Vai pra cá, tem uma bênção de Deus reservada para você. Nós vamos orar. Pastor, eu enfrento tanta luta, pastor. Eu trabalho, mas eu não prospero. Vem aqui, deixa Deus quebrar esse laço que há na tua vida. Pode ser que você fez um voto, ou pode ser que tem algo espiritual na tua vida. Uma vez eu tive um sonho, uma madrugada, eu sonhei que eu clamava e orava a Deus e tinha um anel de ferro aqui em minha volta, como se fosse um aro de um caminhão em minha volta. E quando eu comecei a clamar a Deus, o Senhor Jesus, aquele aro começou a quebrar de minha volta. Era um espírito de miséria que me acompanhava, havia uma prisão espiritual. Jesus veio, rompeu. Jesus é poderoso para quebrar qualquer coisa, amado. Amém.
A Bíblia diz que tem um destruidor na Bíblia, mas tem um muito maior do que ele. 1 João 3,8. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pastor, a minha ex fez mal. Você fez não tem ruim. O meu ex, Jesus tem poder para quebrar em nome de Jesus. Vai para cá. Deus está levantando empresários e empresárias nessa noite. Vai para cá. A conta em cima de um vai pagar esse ano. Deus vai fazer provisão para você pagar. Deus é teu Deus. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para dizer arrependa. Aquilo que eu te disse um dia, Ele vai cumprir tudo na tua vida. Eu acredito nesse Deus, mas eu vivo por causa desse Deus. E não vendo mentira para ninguém. Amém? O nosso Deus é um Deus da verdade. Vem aqui. Pastor, eu estou sem norte, sem direção. Não sei se eu vou embora, se eu fico. Eu não sei se eu caso, se eu descaso. Deus vai te trazer orientação para a sua vida. Somente Ele pode orientar você. Você pode chegar aqui ainda. Tem tempo para você. Não agora eu entrego esse culto encerrado, mas ainda tem tempo. Estenda as mãos para cá, você que está aí no fundo, com a mão no queixo, olhando para o tempo. Você está com os braços cruzados, descruza os braços, mas nem na macumba você fica com o braço cruzado lá, você está com o braço cruzado aqui. Estenda as mãos para cá, ajuda o pastor. Eu sou igual a você, eu sou carente da graça de Deus. Diz para essas pessoas que diz que os seus lábios são abençoados, Deus, em nome de Jesus. Diz que os seus lábios, eu profetizo que essas pessoas, Senhor, elas são tocadas e visitadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Você é igreja, amado, você não é um espectador, você é um participante de tudo aquilo que Deus está fazendo nesse ambiente. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, cada querido e querida que está aqui à frente, só o Senhor conhece o coração deles, aquele que está confessando Cristo como Senhor e Salvador. Eu te peço, Senhor, recebe ele como filho e filha. Aquele que estava distanciado do Senhor, desviado, escutou, né? Ananias e Safira. Deus, essa pessoa volta hoje para o Senhor, recebe ele de volta em nome de Jesus. Deus, aquela pessoa que fez um voto um dia na angústia, Senhor, um aperto, e não cumpriu o voto. Deus, eu te peço, perdoa esta pessoa no nome de Jesus. Que o teu perdão venha sobre a vida dele e dela, em nome de Jesus. Que nunca mais isso atrapalhe a vida dessa pessoa. Deus, aquela pessoa que está aqui porque ela tem um desejo, Senhor, muito grande, de ser generoso, mas a vida é travada, é uma luta, Senhor. Eu te peço, Deus, destrava a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Quebra todas as cadeias, Pai, em nome de Jesus. Anula tudo aquilo que é contra a vida dessas pessoas. Se obra maligna foi feita contra vocês, eu clamo a Jesus que despedace agora, pelo poderoso nome de Jesus. Obra, seja ela qual for, feitiçaria, magia negra, umbanda, candomblé, voodoo, seja lá o que for, ser quebrado na tua vida em nome de Jesus. Contra Jacó não há encantamento, a maldição sem causa não se cumpre. Deus anula tudo aquilo que era contrário em nome de Jesus. O teu ex-marido diz que você seria uma pessoa infeliz, a tua ex-mulher diz que você não ia ser ninguém nunca. Eu quebro essas palavras em nome de Jesus. O teu pai e tua mãe diz que você não ia dar em nada. Eu rompo com essas palavras em nome de Jesus. Deus é contigo, você é bendito do Senhor. Deus, a partir de hoje, Pai, tem uma dinâmica nova para essas pessoas. Orienta essas pessoas, conduz essas pessoas, em nome de Jesus. Eu quero declarar você abençoado, guardado pelo sangue de Jesus. Esta igreja te abençoa, o próprio Jesus te abençoa. A palavra do Senhor é sobre a tua vida. Se abençoado, essa angústia do teu coração que saia, em nome de Jesus. Esse demônio que diz na tua mente, desiste, acabou para você. É mentira. Jesus disse que é mentira. Não acabou. Aleluia! Deus é com você, continua, insista mais um pouco, luta mais um pouco, creia muito mais e a vitória é tua, porque quem disse foi Jesus, o príncipe da paz. Que o Senhor seja contigo. Eu quero declarar que até o final de 2025 milagres extraordinários vão acontecer na tua vida e através da tua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Uma prova que Deus está na tua vida a partir desse tempo, você vai voltar para casa com paz, e você vai chegar em casa e você vai dizer: eu não sei o que aconteceu. É Jesus na tua vida, no teu vida, em nome de Jesus. Pai, que sejam abençoados e guardados pelo Senhor. Manda os teus anjos e livre os teus filhos. Assim nós oramos, pedimos, Pai, te agradecemos, te damos glória, te exaltamos e te aplaudimos em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então, glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, vou soltar uma brisa aqui.